Primeiramente, em nome da Jethro International Chaplain, Instituto Comunitário, não só no Brasil, mas em todo o mundo, tem dado um passo decisivo na construção de uma liderança diferenciada, né? Aquilo que nós criamos na trincheira como sendo uma liderança humana e humanitária, uma liderança que tem um comportamento humano e que nas suas ações, na sua prática, resulta em um processo humanitário. Hoje o assunto, e aí eu já agradeço a presença de todos aqui, principalmente dos participantes, em especial do doutor João Batista, meu querido mestre JB Oliveira, alguém que eu tenho tido o prazer de andar, de aprender, e que hoje não será diferente. Acredito eu que o tema, mais do que nunca, é de uma enorme relevância. Porque, como todo dispositivo de poder deste país, é muito mal explicado, portanto, é muito mal gerenciado. Nós somos, e eu confesso para você, o professor JB foi a primeira pessoa que realmente me ensinou, que conseguiu explicar de uma forma extremamente adequada e dentro de um processo verdadeiro e legal o que significa a justiça arbitral. Porque, infelizmente, e todos nós aqui já algum momento da vida já participamos de algum processo aonde uma interferência externa de alguém que se coloca como entendedor, aquela pessoa não tem a capacidade, não tem as informações e a situação se torna... Nós somos muito mais prejudicados do que elevados a uma posição de solução, né? Acredito eu que este tema não só será de um extremo esclarecimento, mas principalmente para nós. Estamos ecoando uma nova forma de sociedade. É fundamental entendermos a construção do poder e como nós, civis, podemos participar ativamente. Estou vendo aqui na sala nosso querido CEO, Renato Freire, que está na Europa, saúdo ele, né? Saúdo também doutor João Arlindo, né? Que além de um magistrado também fantástico, né? É um mediador único, né? Minha amiga querida Cleusa Badanai, né? Minhas saudações, né? O meu coração, né? Minha admiração. E este meu novo amigo querido, Sebastião, né? Também presente, agradeço. Enfim, todos aqui, estou vendo Dom Diego, também o direto da Argentina, né? Enfim, várias pessoas aqui, não vou ficar citando para... Né? Agradeço a todos. Com a palavra, doutor João Arlindo. Muito obrigado, Doc Teras, pela sua participação. E eu queria aqui destacar também que em breve nós teremos uma grande aula magna com o Dr. Rodrigo Teras sobre inteligência espiritual e fica aqui o nosso convite para que todos possam usufruir desta aula. Então, continuando, como eu tinha anunciado, o doutor João Batista é advogado, é juiz arbitral, professor, escritor, dentre várias outras especialidades. Então, inicialmente, agradeço a Jethro por essa extraordinária oportunidade. Faço na pessoa do nosso CEO, Renato, do nosso diretor, João Arlindo, do nosso superintendente, Dr. Teras. Agradeço a todos que estão presentes e permitam-me destacar aqueles que serão os nossos debatedores. A amiga doutora Elizabeth Leão,
meu amigo e parceiro, Gleibe Prete. A todos vocês que estão presentes aqui, muito obrigado pelo atendimento ao nosso convite. Vejo pessoas aí de diversas áreas em que tenho participado. Y a los hermanos también bienvenidos. Y gracias por estar con nosotros en esta noche. Espero que les agrade lo que vamos a decir. Bem, para iniciar, eu quero pedir agora sim aquele vídeo que é a primeira aula do nosso curso de juiz arbitral, porque ali já lançamos os conceitos iniciais do que seja a justiça arbitral. Por isso, meu querido João Arlindo, meu xará, agora sim eu lhe pediria a fineza de projetar o nosso vídeo. Eu sou o professor J. de Oliveira, sou advogado, jornalista, escritor e juiz arbitral. Estamos iniciando agora o nosso curso de juiz. O som não está bom. Para iniciar, vamos falar rapidamente do judiciário brasileiro. Neste momento, nós temos, em termos de Brasil, algo ao redor de 100 milhões de processos em andamento. Você sabe o que isso significa? É como se todo o Brasil estivesse litigando, porque em uma ação nós temos duas partes, o autor e o réu. Se somos cerca de 200 milhões de habitantes e são 100 milhões de processos, teoricamente, hipoteticamente, figurativamente, nós estaríamos com o país todo litigando. Por quê? Porque até 1988, quando alguém se metia, simplesmente chutava o balde, gritava, esperneava, era o famoso jus esperneante. A partir da Constituição Cidadã de 1988, as pessoas aprenderam a caminhar e encaminhar para a justiça as suas discórdias, os seus litígios. E a partir daí, cresceu exponencialmente o número de processos em andamento até chegar a esse absurdo de 100 milhões de processos. Só no estado de São Paulo são 26 milhões. Só no ano passado ingressaram no sistema judiciário mais 26 milhões de processos. Imagine no prosseguimento, ao longo dos anos, o que isso pode ser para o país e para as pessoas. O que isso pode significar, melhor dizendo. Quais as razões disso? Uma delas já vimos. Os brasileiros aprenderam a seguir o caminho do judiciário, a apresentar as suas queixas, apresentar a sua reclamação de indenizações sobre prejuízos e lesões diretamente ao judiciário. A segunda razão é que o nosso ensino jurídico é um ensino que eu diria distorcido. Por quê? Porque as faculdades de direito ensinam a litigar. Como você entrar com uma ação da maneira mais firme possível, como você contestar essa ação de maneira ainda mais rigorosa e vigorosa para derrubar a petição inicial, como você recorrer através dos inúmeros recursos de que dispõe o judiciário brasileiro, como você fazer para que o seu processo, aquele em que você atua como advogado, percorra todas as instâncias do judiciário. E nós temos no Brasil 4 instâncias, sim, 4. Nós temos o juízo comum, ou seja, a primeira instância, daí vamos para o tribunal estadual ou tribunal regional, daí vamos para o Superior Tribunal de Justiça em Brasília
E, em alguns casos, sabendo o advogado manipular bem a lei, vamos ao Supremo Tribunal Federal, quarta instância. Imagine o tempo e o custo financeiro que isso tudo demanda. Aí está a situação em que hoje nos vemos no Brasil, devido, primeiro, a esse acúmulo de processos e, segundo, a maneira como o direito é ensinado. Volto a dizer, aprendemos a litigar, não aprendemos a compor, não aprendemos a uma forma de acertar as pendências, acertar as demandas sem o judiciário. Ora, de longa data, diz a sabedoria popular, e a sabedoria popular é imbatível. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Vou repetir. É melhor um mau acordo do que uma boa demanda. Um mau acordo faz com que você abra mão de algumas das suas postulações, do volume que você pretende receber, mas, em compensação, liquida a questão. Mais vale, portanto, um acordo, ainda que não atenda aquilo que você inicialmente pleiteava, do que uma demanda. Você não sabe até onde vai. E é aquilo que em direito se chama azares do processo. Tudo está caminhando muito bem, parece que a causa está ganha, de repente um detalhe muda tudo. Não é à toa que Guimarães Rosa, o grande escritor brasileiro, no livro Grandes Sertões Veredas, diz que o diabo se esconde nos detalhes. Está tudo caminhando favoravelmente a você. Parece que a questão está liquidada a seu favor. Um detalhe, uma vista d'olhos que o advogado da outra parte, o ex-adverso, faz nos autos e surge ali uma forma de derrubar aquilo que estava até então constituído. E vamos prosseguindo, então, de recurso em recurso, apelações e tudo mais, até chegarmos à terceira instância, Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e, quiçá, à quarta instância. Esta é a situação em que nos vemos hoje no Brasil. Precisamos, num primeiro momento, mudar a sistemática pedagógica de direito. Precisamos falar para os nossos alunos que a disputa judicial, a disputa na barra do tribunal é o último recurso. Antes disso, há a possibilidade de composição, há a possibilidade de encontrar meios que resolvam a questão sem o ônus do judiciário. Isso é difícil, em princípio, porque sobre nós paira aquilo que eu chamo de tirania do judiciário. Volta e meia alguém discute com alguém e em seguida vai ao judiciário. Não procura contemporizar, não procura dialogar, não procura uma forma de resolver pacificamente. Vai bater às portas do tribunal com todas as implicações que isto representa. Nós prosseguiremos falando sobre isso no próximo bloco. Terminou aí? Com a palavra, o doutor JB. Então, prosseguindo. Eu não vou me alongar, porque eu quero que os debatedores, doutora Elizabeth Leão, doutor Gleibe Prete, acrescentem a sua participação. Vou traçar, então, em linhas gerais, o que é justiça arbitral. Com esse acúmulo tão grande de processos em andamento, chegaram à conclusão os distintos magistrados que era impossível continuar nesse ritmo. Quando o presidente do Supremo Tribunal Federal, e por via de consequência, presidente também do Conselho Nacional de Justiça, a doutora Carmen Lúcia disse que precisávamos encontrar uma saída para essa situação,
porque já estava abarrotado o Poder Judiciário. Sucedendo-a, Dias Toffoli disse a mesma coisa. E aí começaram a procurar alguma forma de atenuar esse crescimento exacerbado de processos. Ocorre que nós dispomos de algumas formas para isso. São os chamados MESCs, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. MESC, métodos extrajudiciais de solução de conflitos. São 3. O primeiro deles nós chamamos de mediação. E temos aí a figura do mediador. O mediador apenas facilita a comunicação entre as partes, procurando, através do diálogo estabelecido a partir da sua atuação, a solução do problema. Ele não interfere, ele não opina, apenas facilita a comunicação. Para que nós possamos entender a sua figura, nós vamos ao mediador de debate político. Lembram-se? Lá estão os candidatos a um cargo eletivo e no centro está o debatedor, está o mediador. Ele não interfere, ele nada fala a respeito do assunto, ele simplesmente faz com que a comunicação flua dentro de uma certa ordem. Este, então, é o mediador. Na sequência, nós temos o conciliador, ou seja, o processo de conciliação. Na conciliação já há um caminhar um pouquinho à frente. Não estamos ainda aí, não. Eu vou pedir, João, a hora que nós tivermos que chamar. Por enquanto, eu vou falando. Quando tivermos que chamar, eu avisarei, por gentileza. Muito obrigado. E eu que lhe agradeço. Sua participação é importantíssima. Então, o segundo processo é o da conciliação. A palavra conciliação, conselho, concilium, tem em latim a mesma origem, concilium, que significa tanto conselho como concílio propriamente dito. O conciliador é aquele que vai aconselhar, é um aconselhador. Então, ele está entre as partes, ele não toma decisão ou partido, mas ele sugere, ele aconselha que as partes busquem uma forma de amenizar a sua petição. Alguém está pedindo R$5.000 de indenização. O outro lado se propõe a dar R$3.000. Nós temos aí um espaço de R$2.000. E isso torna a coisa insolúvel. Então, o conciliador vai aconselhar, por exemplo, aquele que está pleiteando R$5.000, que baixe um pouquinho a sua bola, que aceite um valor um pouco menor. E vai aconselhar aquele que deve indenizar, que leve um pouquinho mais, além dos R$3.000. E vamos daqui, vamos dali, conversando, chegam a um valor de R$3.800. Está bom para um, está bom para o outro, então chegaram a um acordo. Esse acordo é formalizado e levado para homologação do Poder Judiciário. O terceiro MESC é exatamente a arbitragem, que tem sobre os demais algumas vantagens. A primeira delas é que, enquanto os outros são métodos paliativos, que não resolvem de pronto o assunto, a arbitragem não. O árbitro é juiz. Ele julga a questão. Então, quando é submetida a ele uma questão, é porque as partes aceitaram-no como árbitro, conferiram a ele o poder de decidir a questão. Ele, então, é um julgador, é um juiz. Neste caso, ele também vai ter uma audiência, vai convocá-los para uma audiência, vai ouvir aquilo que o autor da ação pede, pleiteia, e aquilo que o réu, no caso, a figura do réu, acha que deva ser. Conversam também, combinam, ponderam, e ao final chegam a um acordo, e sobre esse acordo ele lavra uma sentença. Viram que até aqui é praticamente o mesmo que acontece com o conciliador. Chegou a um acordo. Só que o conciliador tem que submeter esse acordo ao judiciário, enquanto que o árbitro não. Ele tem poder, ele tem autoridade para ele próprio prolatar a sentença.
E aqui está a grande diferença. Agora, meu amigo e irmão João Arlindo, por gentileza, aquela primeira tela. O que diz o artigo 3º da Lei 9.307? Porque enquanto mediação e conciliação não têm uma lei própria, a lei de arbitragem existe como figura jurídica. Lei 9.307. E ela diz no artigo 3º, no artigo 1º, que as pessoas capazes de contratar poderão valer-se da arbitragem para dirimir litígios relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Eu destaquei ali capazes, as pessoas capazes de contratar, que têm capacidade jurídica para contratar. Essas mesmas pessoas podem submeter à arbitragem as suas diferenças, as suas discórdias, os seus litígios, desde que relativos a direitos patrimoniais disponíveis. Disponível é aquilo, como a própria palavra diz, que você pode disponibilizar, você pode dispor um valor que você pode dispor, por exemplo, o reparo em um dano feito em um imóvel seu, em um veículo seu, esse valor é disponível, você pode negociar este valor. O parágrafo 1º vai dizer que também a administração pública, direta e indireta, pode se utilizar da arbitragem para a mesma finalidade referente a direitos patrimoniais disponíveis. O que está isto dizendo? É que, nestes casos em que se litiga sobre um direito patrimonial de que eu posso dispor livremente, não precisa ser submetida ao Poder Judiciário. Com que vantagem? A primeira dela da simplificação. A segunda dela do custo, que é bem menor. A terceira delas do sigilo, porque numa situação normal, imaginem que alguém se julgou prejudicado na empresa e ajuizou uma ação. De imediato, sai publicado no Diário Oficial que Zé da Silva é autor de uma ação contra a empresa tal, colocando-a no polo passivo, na condição de ré. Isso vai ser publicado no Diário Oficial, vai prejudicar sua imagem. À frente, esta ação pode ser julgada improcedente, mas o dano já está feito. A publicação do nome da empresa na condição de ré, no polo passivo, já aconteceu. Com a justiça arbitral, isto não acontece. Não há essa publicização, porque ela corre em sigilo. Não estou falando em segredo de justiça, estou falando em sigilo. Significa que não há a publicação de nenhum ato da justiça arbitral na imprensa. Prosseguindo, quem pode ser juiz arbitral ou árbitro? Nós falamos em árbitro ou juiz arbitral. Algumas pessoas, principalmente do judiciário, dizem que não se pode usar o termo juiz arbitral. Mas a própria lei diz isto e nós veremos em seguida. Mas, para os meus queridos amigos que estão me ouvindo, que tiverem o desejo, a vontade de desenvolver uma nova atividade rentável, meritória, boa de se realizar, prestando um serviço à sociedade, resolvendo as suas questões, e ao judiciário, diminuindo a carga de processos. Quem tiver esta vontade de se dedicar a uma nova atividade, aí está, pode ser árbitro. Qualquer pessoa capaz. E capaz aqui é nos termos da capacidade civil. No direito civil, no Código Civil, está estabelecido nos artigos 1 a 5º, principalmente nos 3, 4 e 5, quais são as condições para que uma pessoa seja considerada capaz. No nosso Código Civil brasileiro, nós temos aquele que é absolutamente incapaz, que é o menor até 16 anos. Ele não pode tomar
nenhuma atitude jurídica, porque é absolutamente incapaz. Ele tem que ser representado pelos pais ou responsáveis. De 16 a 18 anos, nós temos aquele que é relativamente capaz. Ele tem capacidade para determinados atos, mas não tem a capacidade absoluta. Ele precisa, então, ser acompanhado dos pais. Ele exprime a sua vontade, mas há necessidade de que os pais, de certa forma, a homologuem. E a partir dos 18 anos, nós temos a pessoa que é capaz, ou plenamente capaz. É isto que está dito aqui. Pode ser árbitro, qualquer pessoa capaz. Fala que precisa ter formação jurídica? Fala que precisa ter nível universitário? Fala que precisa qualquer outra qualidade especial? Não. Basta que seja capaz, ou seja, maior de 18 anos e que não tenha nenhuma limitação mental. Pronto, é capaz. E é isto que a lei diz no artigo 3º. Pode ser árbitro qualquer pessoa capaz. E o detalhe, e que tenha a confiança das partes. Por que ter a confiança das partes? Porque a parte A e B vão confiar a ele a capacidade, a competência para resolver o seu pleito, para resolver a sua discórdia. Então, essa pessoa tem que merecer a confiança, a confiabilidade das partes. E aqui entra uma vantagem para aquele que já é uma pessoa confiável, aquele que já dispõe de algo como isto aqui que vocês estão vendo. Ou seja, é um capelão, é alguém que tem uma formação e uma inclinação para apaziguar situações. Na minha ótica, o capelão, a capelã, é, acima de tudo, uma pessoa com capacidade de composição de conflitos. Eu disse que as nossas faculdades de direito erram quando ensinam apenas a litigar. Você aprende a atacar ou a contra-atacar com a maior contundência jurídica possível. Você quer arrasar a outra parte. O capelão não. Ele procura aconselhar, orientar, apaziguar, obter a pacificação. Ele é o pacificador. E vale lembrar aquilo que disse Jesus nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Não criatura de Deus, mas filho de Deus. Aqui está, então, a condição para que seja árbitro. Qualquer pessoa maior de 18 anos, sem necessidade de formação jurídica de nível universitário de curso A ou B, mas que tenha a confiança das partes. Esta condição faz com que as pessoas que desejem realmente desenvolver essa atividade possam fazê-lo. E vão trazer, ainda não seria esta imagem não, meu querido João, porque eu quero falar um pouquinho mais sobre as vantagens que este processo traz sobre a justiça comum. A primeira coisa é que há uma celeridade. Uma das grandes queixas da sociedade brasileira é quanto à demora, à delonga de uma ação. Nós, advogados, temos que explicar com muita paciência ao nosso cliente por que o seu processo não está andando. Na justiça comum, o Poder Judiciário, tudo passa por um lugar chamado cartório. Qualquer coisa que se faça, uma petição passa pelo cartório para ir para o juiz. Depois, a resposta a isso passa pelo cartório. O despacho do juiz passa pelo cartório. Tudo isso significa tempo. Nós temos ações no Brasil que estão há dezenas de anos rolando. E, além disso, nós temos uma quantidade muito grande de recursos, de possibilidades de prolongar o prazo de duração de um processo.
Às vezes são atos protelatórios, apenas para protelar, mas vamos empurrando para frente. Às vezes a ideia é usar aquele velho provérbio caipira: enquanto o relho sobe e desce, o lombo descansa. E depois pode haver alguma coisa aí pela frente, e quando se consegue empurrar, 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 até a prescrição, é uma maravilha. Mas há tudo isso a demorar, e isso faz com que a justiça no Brasil seja não apenas cega, como é a figura da justiça, mas também aleijada, lenta. Aqui, na justiça arbitral, não. Por quê? Agora sim, vamos ver o artigo 18. Por gentileza, meu xará. O artigo 18 vai nos dizer, primeiro, que o árbitro é juiz. Algumas pessoas não gostam que se diga que o árbitro é juiz, mas é a lei, o texto da lei, a letra da lei, 9.307, no seu artigo 18, que diz que o árbitro é juiz de fato e de direito. E mais, a sentença que proferir não fica sujeita a recurso. Significa o quê? Que enquanto uma sentença do juiz do Poder Judiciário está sujeita a recurso, e inexoravelmente vai haver, porque a pessoa que não foi favorecida pela decisão do juiz vai recorrer, às vezes ocorre de as duas partes recorrerem, e havendo recurso, esse processo vai subir para o tribunal, e vamos ter então os desembargadores decidindo. Algum palmeirense aí? Aí vamos ter os desembargadores decidindo aquilo que foi decidido pelo juiz de primeira instância. Aqui, entretanto, com o juiz arbitral, a sentença que ele profere não fica sujeita a recurso. Por que razão? Porque a justiça convencional, a sentença do juiz convencional, é uma sentença impositiva. Ele analisou a petição inicial, ele analisou a contestação, a defesa, fez ponderações a respeito de uma coisa e de outra, isto posto, decido. E aí, monocraticamente, ele dá a decisão. Essa é a sua função. A sociedade atribuiu ao magistrado a função de decidir litígios. Ele decide. Só que ele vai decidir favorecendo uma das partes, evidentemente, e a outra não vai aceitar. Aqui, entretanto, nós vimos que o árbitro, ele conversa com as partes, ele pondera, ele faz com que haja uma compreensão entre os dois lados. Feito isso, chegado a um acordo, aí sim, ele lavra uma sentença que não é impositiva nem monocrática. É uma sentença que surgiu do consenso. Ora, se eu estou de acordo, não há por que eu recorrer. Por isso, o árbitro é juiz de fato e de direito. Ele decide tanto quanto um juiz togado. Mas a sentença que ele proferir não fica sujeita a recurso. E mais, não precisa também da homologação pelo Poder Judiciário. Fecha-se o ciclo nele mesmo. Ele começa e ele termina aquela ação, aquele processo. Por isso, a grande vantagem de não haver demora, delonga, prolongamento em um caso jurídico, em um processo. Termina no próprio juiz, no próprio árbitro. Ele poderá também formar uma câmara arbitral, juntando outros árbitros, formando uma câmara. Mas não é necessário. Ele pode julgar monocraticamente, ele pode julgar sozinho. Essas são as grandes vantagens que a justiça arbitral propicia. E volto a dizer, para quem tenha desejo
vocação para desenvolver essa atividade, aí está. Nós temos todas as possibilidades abertas. Não precisamos de concurso, não precisamos de qualquer outra autorização que não das partes. Como fará, então, aquele que é o árbitro, que é o juiz arbitral, para desenvolver a sua atividade? Ele vai procurar advogados, empresas, empresários, contadores, e vai dizer: eu posso resolver qualquer processo da sua empresa que se volte para bens patrimoniais disponíveis. De que maneira? Colocando no contrato, vocês sabem que todo contrato tem lá uma cláusula dizendo onde é o foro para a resolução dos problemas, que diz mais ou menos isso. Em caso de controvérsia sobre esse problema, a solução será através do foro da comarca de São Paulo. Não é isso? Esta cláusula deve ser substituída pela chamada cláusula compromissória. E a cláusula compromissória, em termos gerais, vai dizer: em caso de discórdia sobre este processo, a solução será por arbitragem, a cargo do juiz arbitral ou do árbitro, Dr. Gleibe Prete, dá a qualificação e o endereço e pronto. A partir daí, qualquer caso que haja entre você e a parte com que você assinou o contrato, não irá para a justiça comum, não irá para o juiz togado, vai para o juiz arbitral, Dr. Gleibe Prete. E se a pessoa que compareceu junto à outra parte para essa audiência arbitral teve a sentença, e aí quer levar vantagem e vai entrar com uma nova, vai pretender entrar com uma ação na justiça comum, não vai encontrar apoio, porque terá que apresentar o contrato em que está baseando o seu pedido. E quando o juiz vir que lá está escrito, na cláusula compromissória, que qualquer discórdia seria resolvida pelo processo de arbitragem, diz: eu sou incompetente para julgar essa causa. Essa causa só pode ser resolvida de acordo com o que está aqui no contrato. Aliás, é um princípio de direito que diz que o contrato faz lei entre as partes. Aquilo que está aqui é aquilo que vale. Só pode ser resolvido por um juiz arbitral. Aí está. Estas e outras tantas vantagens nós temos ao nosso dispor. E mais um artigo. A lei da arbitragem, e eu coloquei o número delas, e sugiro até... Eu estou vendo uma menininha bonitinha ali no quadrinho. Olha quem é, minha netinha Maria Helena, junto com o meu filho Ricardo. Muito bom. Netinha deixa a gente com uma saudade tremenda nessa tal de quarentena, né? Voltando ao caso, voltando ao nosso assunto. O que é também bastante interessante, bastante importante, é aquilo que diz o artigo 31. Eu estava lhes dizendo que a Lei de Arbitragem, 9.307/96, aconselho vocês até a baixarem-na e lerem-na com atenção, são apenas 44 artigos. Eu aqui pincei 4 artigos para dar uma ideia geral do que seja. O artigo 31, que eu peço ao meu querido irmão João Arlindo que coloque na tela, vai nos dar mais uma informação importante. Eu espero não estar sendo maçante para vocês nessa exposição. O artigo 31 diz: a sentença arbitral produz entre as partes e seus sucessores os mesmos efeitos da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário e, sendo condenatória, constitui título executivo. Observem que vantagens ainda
esta sentença traz. É uma sentença arbitral, prolatada, proferida, produzida de maneira muito mais simples, com muito menos tempo, com um custo menos do que qualquer outro, tem o mesmo valor da sentença proferida pelos órgãos do Poder Judiciário. Eu diria, não tem o mesmo valor, tem um pouquinho mais, porque a sentença proferida pelo juiz togado, juiz do Poder Judiciário, nós sabemos, está sujeita a recurso, enquanto que a sentença arbitral não está sujeita a recurso. Ela morre ali, mas produz os mesmos efeitos entre as partes e seus sucessores, e se for condenatória, já constitui em si mesma um título executivo. Aquilo que ali está já pode ser executado. A sentença tem característica, constitui título executivo. Estas são, em linhas gerais, as vantagens oferecidas pela justiça arbitral. Facilidade, celeridade, custo menor, e que dá estas vantagens todas sobre a justiça do Poder Judiciário. Porque nós devemos procurar entrar nesse campo, principalmente nós que já temos uma formação em capelania. Porque a justiça arbitral é uma forma de evitar litígio. Ela compõe, enquanto que a justiça comum não compõe. Ela estabelece o litígio. Mas nós, capelães, estamos antes disto. Porque imaginem um ambiente como uma escola, em que nós temos o corpo diretivo, nós temos os alunos ou pais de alunos, nós temos os professores, nós temos os próprios alunos. Não é um ambiente propício para que haja discórdia? Não é comum haver discórdia, e vai haver mais ainda agora, porque esta crise que vai surgir a partir da quarentena vai deixar muitas pessoas sem condições de honrar os seus compromissos pecuniários, seus compromissos financeiros. Imagine na escola. Vai haver, normalmente, conflito entre a parte diretiva e os alunos, se forem maiores, ou os pais de alunos. Há conflitos entre a parte diretiva e os professores, entre professores e alunos. Tudo isso pode gerar ações que poderão ser resolvidas pelo Poder Judiciário ou pela Justiça Arbitral. Mas se ali naquela escola a direção for suficientemente prudente e inteligente, haverá um capelão, um aconselhador, um apaziguador, que num caso deste vai ser procurado pelas partes e vai conversar, não num ambiente judicial, não num ambiente jurídico, mas num ambiente de companheirismo, num ambiente de compreensão, de solidariedade, e vai conseguir resolver o problema. Volto a dizer, o capelão, na minha ótica, é um apaziguador. É um compositor de conflitos, é aquele que tem a capacidade de trabalhar, porque ele é humanista, ele vai trabalhar o lado humano da pessoa, ele não vai pegar uma lei e esfregar na cara de quem quer que seja, ele vai trabalhar lá dentro. Por que que a pessoa está em débito? Qual a razão? Vamos procurar entender, vamos procurar dar uma oportunidade, vamos flexibilizar as condições, vamos chegar a um acordo. Mas é um acordo que precede até a justiça arbitral. Por isso, capelães, nós estamos no caminho de nos tornarmos juízes arbitrais. Eu, com muita alegria, já sou juiz arbitral. Dr. Gleibe Prete já é juiz arbitral. Possivelmente tenhamos entre nós mais alguém que o seja. Mas aí está uma oportunidade. Meu caro Sebastião, como é que está você? Bom ver. Ótimo, muito bem, obrigado. Aí estamos nós diante de uma possibilidade. E volto a dizer, é um trabalho humanista, porque vai nos ajudar a compor conflitos, vai nos ajudar a desfazer nós,
vai nos ajudar a buscar a compreensão e a boa vontade entre os homens. Meus amigos, era essa a minha exposição. Eu quero agora que o meu querido amigo, meu colega, meu ex-aluno, foi meu aluno em 98, na Universidade de São Francisco, meu querido amigo Gleibe Prete, use seus 5 minutos para fazer as suas ponderações, seus debates. Microfone para Gleibe Prete. Aí está ele. O seu microfone está aberto, doutor. Antes, aproveitando aqui a minha intervenção, eu quero aqui comunicar a presença do nosso querido Coronel Longo. Muito obrigado pela presença. Meu irmão Longo. Gleibe Prete, com a palavra. Professor, o professor está sem som aqui, mas para mim está habilitado. Então, talvez seja um problema aí com o seu som. Pode testar, por favor, de novo. Se houver alguma dificuldade, nós pedimos à doutora Elizabeth Leão que, por gentileza, faça o seu pronunciamento. Pode ser, doutor João Arlindo? Pode ser, sim. O microfone da doutora Elizabeth está aberto. Doutora Elizabeth, que também foi minha aluna de comunicação, uma querida amiga, uma pessoa que sempre trabalhou com o coração e com o cérebro, nos honra com a sua participação. Boa noite, JB, vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. É com imenso prazer que eu estou participando deste encontro, desse colóquio, e mais uma vez agradeço a sua confiança nesse convite que me foi feito. E eu quero também agradecer ao Dr. João Costa, que é da JET Internacional, e também parabenizar o Dr. Gleibe Prete pela participação. E, ao mesmo tempo, agradecer a presença de tantas pessoas simpáticas que eu já vi aqui pelos vídeos e maravilhoso interesse de todos. Eu realmente, como disse o JB, nós temos uma amizade já de muito tempo, eu admiro muito e honro muito a presença dele na minha vida. E eu fui juíza federal durante 23 anos e antes eu advoguei em Goiás, cidade de Goiânia, por 10 anos. Eu me aposentei em 2014 e a partir daí eu continuo até na área de gestão e advocacia, mas eu tenho uma admiração muito grande, bem profunda, com essa lei, que é a lei da lei arbitral. Eu já comentei com o JB que em 95, quando eu ingressei na magistratura aqui em São Paulo, eu já havia um debate a respeito dessa lei, porque ela foi criada em 96, era o debate ainda no projeto de lei. E existia um inconformismo muito profundo dos juízes com essa lei. As pessoas não acreditavam na força que poderia ter essa lei. Primeiro, para mim, a lei arbitral, ela não é um meio alternativo de conflito, de solução de conflito. Na verdade, é um meio propício para essa solução de conflitos. Por que eu digo isso? Reiterando as palavras do JB em relação à quantidade de processos existentes no judiciário, poder judiciário, eu vou pegar o ponto em que ele comentou da quantidade de tempo que fica nos cartórios, o processo fica nos cartórios. Os processos ficam 78% nos cartórios. Então, é um tempo incrível, é muito grande, quando em 3 dias poderia ser resolvidas as questões, se computarmos em termos de índice de valor agregado esses processos.
E outra coisa é que, por que há um aumento tão intenso das demandas judiciais? Primeiro, porque existem algumas empresas, principalmente o poder público, que tinham ou têm ainda interesse em postergar a finalização dos processos. E, em segundo lugar, porque nas grandes capitais, os grandes metrópoles, o nível de confiança que existe entre as pessoas é muito baixo. Por isso que, quanto maior a cidade, quanto maior a metrópole, maior é o número de demandas. Quanto menor, menor o número de demandas, porque existe confiança entre as pessoas. Eu conheço o João, o Joaquim e o José. Se eu preciso resolver um problema, eu vou até eles e nós conversamos. Então, esse é um outro ponto que é interessante que se aborde. Realmente, a lei de arbitragem ela vem trazer muita segurança às partes que estão que vão se submeter a elas. A única possibilidade de realmente uma intervenção do judiciário é quando há uma nulidade. Não há possibilidade de ação rescisória, não há necessidade de revisão dessa lei de arbitragem. Então, para mim, é realmente uma possibilidade de resolução de conflitos entre as partes e solução desse grande problema que são as demandas. E também a instauração do equilíbrio entre os seres humanos, entre as pessoas. Eu não sei se eu já passei, JB, provavelmente já tenho até passado o meu tempo. Mas o que a gente busca, o ser humano busca, só para terminar, é a felicidade. E enquanto você está em conflito, você tem emoções, você tem emoções pesadas, emoções difíceis, você perde dinheiro. E quando você consegue ter um equilíbrio com o próximo, você consegue instaurar essa harmonia. E, para mim, o ponto principal da lei de arbitragem é conseguir a instauração ou restauração, porque essa harmonia ela é inata, deveria existir entre todos os seres humanos, essa restauração do equilíbrio entre as relações pessoais. Muito obrigado. Eu deixo depois, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se for o caso, JB. Eu agradeço mais uma vez a todos pela presença, por participar desse evento. Obrigado, doutora Elizabeth. Como eu disse, é uma pessoa que age com a mente e com o coração. Agora, o meu amigo, meu colega, parceiro no curso do Instituto, você já deve ter percebido que nós temos um curso de formação de juízes arbitrais. E agora esse curso é à distância. E temos uma turma aberta aí para o curso à distância. E eu pedi ao Ricardo, que está aí também participando, o meu filho, diretor do nosso instituto, que fizesse uma forma especial para os amigos e irmãos da Getro. E ele disse que podem entrar os interessados no site do Instituto J. Oliveira. Aí está ele, a cara do pai. Ele disse que é a versão melhorada, mas não creio. Pode entrar no site institutojboliveira.com.br e clicar lá onde está Getro, porque vocês têm um cupom que dá direito ao desconto. O valor já é um valor pequeno, já é um valor módico, mas para vocês será ainda menor. Meu irmão, meu amigo, meu colega... Só um minutinho, JB. Ô pai, espera aí. Tá. Só um minutinho. É que assim, na realidade, os amigos... Boa noite. Em primeiro lugar, boa noite a todos. Espero que estejam todos bem e preservados aí dessa pandemia que está atacando todo mundo, mas que estejam com saúde dentro de suas casas, junto às suas famílias. Vamos lá. Acessando o site do Instituto, então www.institutojboliveira.com.br, vocês vão ver logo de cara o anúncio do curso. Clica nele. Quando você fizer a inscrição, ele tem um campo para você informar
o cupom. E aí, nesse momento, você escreve Getro. No instante em que vocês escreverem Getro, automaticamente vai ser aplicado um desconto de 20% sobre o curso. Que é importante lembrar que o preço normal desse curso é R$ 1.250. Nós praticamos muitas vezes esse curso já com um valor subsidiado, então ele cai para R$ 790. E agora, no modelo online, ele está custando R$ 500, mas com esse cupom ele cai 20%, fica em R$ 400. Mas isso é exclusivo para os amigos aqui da Getro, tá bom? Era isso que eu queria dizer. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo comercial. Vamos lá, o doutor Gleibe Prete. Longo, meu irmão, como é que você está? Gleibe, com a palavra. Se não conseguir falar, faça por sinais. Eu queria pedir ao Dr. Gleibe para verificar se você está falando com microfone ou sem microfone. Faz o sinal de OK. Sem microfone? Ah, ok, porque nós realmente não estamos ouvindo o senhor. Está no telefone, né? Então, o senhor está usando o celular. Pode ser que o som do seu celular aumenta o volume do seu celular. Começando, mais um pouco, aumente mais. Eu queria sugerir ao professor que desconectar e entrar na sala novamente, que eu acho que aí funciona melhor. Enquanto isso, eu devolvo a palavra ao grande JB. Obrigado, obrigado. Meus amigos, eu tive uma grande satisfação em lhes propiciar essa oportunidade. Volto a dizer que há uma proximidade muito grande entre nós, que já temos uma vocação para a pacificação, para a composição na condição de capelães e a justiça arbitral. E a doutora Elizabeth Leão, numa entrevista que nos deu lá na TV Instituto, ela disse que Desliguei. uma das... Meus caros amigos, voltaram? Já voltou? Eu voltei. Estão me ouvindo? Estou, mas deixa eu completar. Uma das coisas que a doutora Elizabeth disse é que nos seus anos de magistratura, ela sentia que não tinha podido, a magistratura não podia fazer tudo aquilo que a sociedade pedia exatamente por causa da delonga, por causa da demora, do acúmulo de processos. E que com a justiça arbitral, isto não existe. Agora nós vamos ouvir alguém que domina o assunto, pai da matéria. Vamos lá, Gleibe Prete. Agora sim, JB, deixa eu agradecer especialmente a você pelo convite. Muito obrigado pela confiança, meu querido irmão. E a todos aqui os envolvidos da Getro Internacional, muitíssimo obrigado pela participação também aqui dos presentes e aguentar esses problemas técnicos de minha parte. Prazer, meu nome é Gleibe Prete, já apresentado pelo JB. Falar depois do JB é muito complicado. Falar depois da nobre colega que falou também. Então, realmente, para mim, é uma missão quase impossível, mas eu vou tentar. Começo falando uma frase de Rui Barbosa. A justiça atrasada não é justiça, senão injustiça qualificada e manifesta. Em outras palavras, um dos grandes problemas do Poder Judiciário que nós temos hoje é o seu atraso, ou seja, é a demora na demanda. E por se tratar de uma instituição internacional que eu estou falando agora, eu selecionei muito rapidamente como que é a arbitragem em 9 países, só para que vocês tenham uma ideia. Na Itália, esse modelo utilizado é semelhante ao brasileiro desde 1993. Na França, pasmem, a arbitragem sempre existiu desde a época do Código Napoleônico, o primeiro Código Civil. Em Portugal, ele sempre admitiu também a arbitragem desde 1960, especialmente no consumo. Na Argentina, meus caros amigos, a arbitragem ela é utilizada principalmente nos litígios trabalhistas. E buscando, obviamente, essa solução dessas controvérsias por meio
da conciliação. Na Grã-Bretanha, é utilizado desde a década de 70 a arbitragem. Olha só. E na China, professor? Na China é utilizado? Sim. Na China é utilizado desde antes do sistema comunista que vivemos hoje. Na Alemanha, existe um diferencial muito grande na cláusula compromissória, porque na Alemanha é totalmente aberto para todos os conflitos, tirando o penal. Já no direito espanhol, é permitido tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica, direito civil de um modo geral. E nos Estados Unidos, existe arbitragem desde 1925. E detalhe, tem um grande prestígio nesse lugar. Bom, diante dessa situação, de onde vem a palavra conciliar? O JB já comentou, não é? Ele sempre nos ensinou isso, que vem do verbo, né, concílios, ou seja, de tentar harmonizar, tranquilizar, adequar. E a Lei 9.307 de 96, por um tempo ela ficou esquecida, depois ela veio à tona, e necessariamente ela veio mostrar para nós que a sociedade não depende do Estado para resolver os seus conflitos. Muitíssimo pelo contrário. O Estado ele está tirando o seu cavalinho da chuva e deixando para a sociedade resolver. Vamos dar um exemplo? Atualmente estamos vivendo a pandemia, não é isso? Estamos aí todos trancafiados em casa. E estão sendo editadas medidas provisórias pelo governo federal executivo aqui do Brasil. Medidas provisórias que envolvem empréstimos, liberação de valores e principalmente questões trabalhistas. E o que essas medidas provisórias estão determinando para nós hoje? Que necessariamente não há a intervenção do Estado, deixando com que as partes resolvam problemas individuais. A sociedade, meus caros, ela evolui. E nós temos que buscar novas formas de solução de conflito. Isso me lembra uma frase de Albert Camus, ou Camus para alguns. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então falha em tudo. Vou repetir a frase. Se o homem falhar em conciliar a justiça e a liberdade, então ele falha em tudo. Qual que é a missão do ser humano? E qual que é a grande lição que nós aprendemos dessa pandemia? Que nós temos que ser seres humanos. A planta, ela faz fotossíntese. Nós somos humanos. E o que se espera de um humano? Que ele tenha valores, que ele tenha virtude e que ele tenha sabedoria. Então, que essa pandemia ensine não apenas os aspectos outros que até então a gente tinha esquecido, mas que a gente possa encontrar novas formas de solução. E, claro, que todo mundo quer uma solução rápida. Vejam vocês que, dentro da sentença arbitral, enquanto o judiciário, pela quantidade de processos, existe uma demora muito grande, o árbitro, o juiz arbitral, ele tem um prazo de 180 dias para proferir a sua sentença, não podendo exceder esse prazo. Olha só que interessante. Porque as partes que procuram a arbitragem, elas exatamente buscam a solução rápida do seu conflito. E aqui, eu sei que eu estendi um pouco o meu prazo, mas eu quero fechar com a seguinte frase, que a personalidade criadora deve pensar e julgar por si mesma, porque o progresso moral da sociedade depende exclusivamente de sua independência. Repetindo, que a sociedade depende exclusivamente de sua independência. Quem falou essa frase foi Albert Einstein. O que ele nos ensina, meus caros amigos? Ensina que nós temos que encontrar soluções para que sejamos independentes e que não possamos depender tanto do Estado. A arbitragem é uma dessas soluções em que a gente é apaixonado, sem dúvida nenhuma. Eu quero agradecer a todos vocês. Obrigado. Esse é o meu parceiro no curso, tá vendo? Professor Glebe Prete. Eu estou vendo aí o meu amigo Tony, meu amigo Sérgio, presidente e vice-presidente da nossa Academia William Shakespeare. Obrigado pela presença. Estou vendo o meu amigo Gilberto Kfouri, meu parceiro na Associação Comercial de São Paulo. Muito obrigado pela presença. Bem, meus irmãos e amigos, a minha intenção era exatamente essa. São 9 horas e 15 minutos. Aí está o Tony, nosso presidente. 9 horas e 15 minutos. Eu pretendo que nós concluamos tudo
às 10 horas. Então, nós temos 35 minutos para a participação. Teremos a palavra do nosso superintendente e teremos as perguntas formuladas por vocês. Meu superintendente. Bom, eu estou aqui mastigando, né? Tanta informação, tanto brilhantismo, né? Mas meu direcionamento vai muito para aquilo que nós temos feito nesses últimos anos, dentro do trabalho da Capelania Internacional, dentro desse olhar de diplomata humanitário, da criação desse líder que temos proposto ser um líder diferenciado. Não mais esse líder de tablado, que se valida de posições ou somente de uma hierarquia para a satisfação do seu ego, mas sim um líder que se valida para que resultados da sociedade possam ser não apenas transformados, mas acolhidos nesse prisma de humanidade. Não é? Eu, ouvindo os magistrados, ouvindo os professores, aprendendo com o querido mestre JB, eu me lembrei, obviamente, de Henri Dunant, o criador de tudo aquilo que somos hoje, né? O criador da Cruz Vermelha Internacional, o primeiro que percebeu que mesmo no pior cenário, que é a guerra, nós não precisaríamos perder o humano. O Henri Dunant, ele participando, né, ativamente de uma guerra, ele percebe que o médico, ao invés de tratar todos que estavam lá, tratava apenas aquele que fazia parte do seu país, ou então do exército que ele mantinha relações, e o suposto inimigo era deixado de lado. E aquilo fez com que o Henri Dunant ficasse horrorizado. Mais do que isso, o Henri Dunant percebeu que, à noite, os gritos de dor, os gritos insuportáveis, ele descreve, não é? Da agonia dos que estavam feridos e que eram deixados, era algo que dilacerava a sua alma. A partir disso, ele, que era um homem rico, era uma pessoa, nasceu dentro de um ambiente muito rico, né? Ele se joga ao mundo para, através da sua rede, através do seu dinheiro, convocar líderes do mundo para que um novo olhar, um novo processo, um novo acordo, não é? Estivesse sendo organizado de forma mundial. E dessa maneira surge a primeira reunião em Genebra, que mais tarde estaremos conhecendo como Convenção de Genebra, e dali para frente o pontapé para a Cruz Vermelha Internacional e para nós, né? Para nós que somos da Jetro, né? Para nós que espalhamos, né? Através deste brasão a nossa maior missão, que é a formação, desenvolvimento de uma liderança humana e humanitária, né, e ações efetivas, né? O Henri Dunant, acredito eu, que além de tudo, meu querido mestre JB, além dele ter sido o primeiro dos capelães, né, dessa nossa era moderna, eu acredito que o Henri Dunant também foi um grande árbitro, porque frente ao caos, né, frente às várias relações de inimigo, né, as pessoas se viam como inimigos, as pessoas se viam além do rival, né, são inimigos, eu quero ver a sua destruição, né? O Henri Dunant se colocou no mundo para dialogar, para pacificar, né, e para trazer uma solução, acordos legais, que mais para frente foram os protocolos, mais para frente
é aquilo que nos valida de forma internacional, que é a Convenção de Genebra, né? Então, saber que existe um espaço onde a capelania, que já traz todo este corpo de legalidade internacional, ela encontra respaldo no nosso país de forma, dentro de uma dinâmica absolutamente concreta, isso inaugura um tempo de justiça e um tempo onde, de forma muito rápida e muito prática, nós podemos estar participando ativamente, né? E vou na frase do querido professor que me antecedeu, né? Aquilo que Rui Barbosa falava mesmo, né? Quando a justiça é demorada, não houve justiça, né? Então, por que não? Porque essa é uma visão muito limitada da capelania, né? Como a visão da espiritualidade somente dentro de um único prisma de dogma também é muito limitada, né? Temos que avançar com o processo da capelania, porque além de visitar os hospitais, visitar os presídios, né, é excelente, mas temos que avançar, tomar posição, nos tornarmos juízes arbitrais, pacificarmos de forma concreta a sociedade, né? Essa foi minha breve não, né, porque eu estou aqui falando faz horas, né? A minha rápida tentativa de participar. Agradeço, querido professor. Eu que agradeço, querido. Veja aí minha irmãzinha Eunice, que graça, que bom que ela está aí conosco também. Doutor JB. Sim. Por gentileza, eu gostaria de, nesse momento, pedir ao Domingos Martins para avisar os irmãos de língua hispana que esse conteúdo estará disponível no canal da Getro no YouTube. Ótimo, excelente, muito bom, muito bom. Uma informação também, a lei, a partir do artigo 34, fala do reconhecimento e execução de sentenças arbitrais estrangeiras, ou seja, nós podemos exercer a arbitragem internacionalmente. E como o professor Gleibe Preti muito bem expôs, os países, praticamente todos, aplicam a justiça arbitral. Então, nós temos um campo internacional para desenvolver essa atividade, assim como temos o de capelania. Agora, meu caro doutor João, nós podemos abrir para perguntas ou ponderações, lembrando que nós vamos terminar às 22 horas. Senhor JB? Sim. Doutor JB, só um minutinho para eu poder avisar o pessoal aqui de língua hispana, ok? Me permite? Claro que sim. E muito obrigado aí e parabéns pela palestra que está sendo realmente muito edificante, né? E boa noite a todos. Obrigado, Muito obrigado. Mas quero avisar a todos os amigos de habla hispana que todo lo que se está hablando acá en la charla de hoy va a estar muy pronto disponible en la lengua española por el canal de Getro de YouTube, ¿ok? Estamos en contacto y a las órdenes. Pronto, já está dado o recado, senhor JB, doutor JB. Pode continuar, por favor. Muito obrigado. Graças, Domingo Martins. Segue a palavra, doutor JB. Eu estou pedindo a você, João, que, por gentileza, coordene aí as palavras. Quem quiser falar, por gentileza, que o faça, pedindo, e você, por gentileza, me avise. Ok. Está com a mão levantada o Marcos Mato. Microfone aberto, pode falar, Marcos. Boa noite. Hoje, mais cedo, eu estava assistindo a aula do Dr. Teras, né? Que estava com a palavra aí há pouco, e eu estava nessa aula magna aprendendo sobre os nossos paradigmas, né? Então, eu gostaria de saber do Dr. JB, o juiz arbitral, ele trabalha justamente dessa forma, mudando o campo de visão de ambas as partes para auxiliar em um contexto comum, ou ele age de forma realmente arbitral e decide o fim da sentença, no caso?
Obrigado pela pergunta, Marcos, muito interessante. Realmente, como disse a doutora Elizabeth, é a justiça ideal, é a justiça do futuro. Por quê? O juiz arbitral, ao mesmo tempo em que prolata, profere a sentença e a sua sentença não admite recurso, ele antes faz aquilo que é o ideal, ou seja, ele compõe com as partes, ele trabalha no sentido de que cheguem a um ponto comum, nesse momento em que concordaram que aquilo decidido é bom para ambas as partes, é que ele faz a sua sentença. Então, é uma sentença consensual e não uma sentença impositiva. Por isso, ele faz um trabalho perfeito. É a justiça com compreensão, com humanismo, com diálogo. Obrigado pela pergunta. Ok, eu quero lembrar aos participantes que toda vez que quiser fazer a pergunta, levante a mão. Se não está conseguindo levantar a mão através do aplicativo, pode levantar a mão. Já vi Coronel Longo, Cláudio Longo com a mão levantada, já abriu o seu microfone, e pode levantar a mão e eu vou tentar enxergar todo mundo e para fazer sua pergunta. Com a palavra, Coronel, um prazer tê-lo aqui conosco. Sempre é um prazer, desculpe o atraso aí, a gente está aqui numa situação que nós sabemos é meio complicada para todos, né? Mas cumprimentar meu irmão JB, parabenizá-lo pela excelente explanação de um assunto muito interessante, porque se não fosse assim, né, não estaríamos aqui, né? Cumprimentar todos aí na sala indistintamente, as senhoras e os senhores, eu vi aí, o nome é Cleusa, a doutora juíza aí, o mediador também, o doutor Teras também, essa turma toda, Sebastião, eu não gostaria de ter aí a possibilidade de mencioná-los individualmente, mas nosso tempo, como sempre, é curto. Eu queria dizer que, como também operador do direito, né, eu gostaria de dizer que hoje a sociedade caminha para isso mesmo, vem ao encontro essa situação da arbitragem, né, porque hoje é comum na advocacia falar-se de toda a advocacia extrajudicial. Aquilo que você puder economizar e evitar o judiciário, porque nós sabemos, né, a quantidade de processos e a quantidade de recursos que se valem todos os operadores de direito dentro daquela justiça que deva ser feita, a importância muito grande desse auxílio da juizada da arbitragem. Então, dessa forma, eu queria cumprimentar aí pela excelente, que a gente possamos formar, viu, doutor JB, nosso irmão, quanto mais juízes arbitrais nós tivermos, nós teremos muito mais, uma justiça muito mais rápida, mais célere e mais que perceba uma justiça equânime que possa equilibrar de uma maneira mais rápida por conta dessa demorosidade da justiça que nós temos hoje no país. É só isso que eu queria falar. Muito obrigado, meu querido amigo e irmão Coronel Longo. Coronel, aproveitando a sua intervenção, fui professor dos cursos pós-graduação, mestrado e doutorado, e tenho a medalha Tobias de Aguiar e também a medalha do Mérito Judiciário Militar do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo. Com muita satisfação, eu tenho um orgulho da nossa Polícia Militar, da nossa Polícia Civil, da nossa Polícia Técnico-Científica. Continuamos com microfones abertos. Temos tempo. É só sinalizar que o meu amigo doutor João Arlindo concede a palavra. Alguém quer fazer uso da palavra? Quem com a palavra? Marcelo Bonifácio. Boa noite a todos. Quero cumprimentar todos os senhores, todos os amigos, os gestores, a diretoria da Getro Internacional e a todos os amigos que estão aí
os doutores, os formados, já os formantes, com uma ótima noite. Eu acabei de entrar, não tem pouco tempo, mas já pude pegar coisas aí maravilhosas, né? De um entendimento que é nos passado, de muitas coisas que nós aprendemos, né, com cada um que tem nos passado aí, né, as suas experiências. E eu vejo que a capelania, juntamente com a arbitragem, o juiz arbitral, é uma junção de algo extraordinário. Imagine um capelão, né, arbitral. Ele também vai poder ajudar, colaborar e contribuir com as pessoas, com os cidadãos, né, dentro desse campo de uma comunidade, ou seja, onde a área que ele for atuar, mas principalmente nas comunidades, né? Ele vai poder estar arbitrando, né? Ele vai poder estar ajudando, colaborando, contribuindo com muitas coisas concernentes a essa área, e que às vezes tem muitas pessoas que têm dúvida, às vezes não sabe como deve agir, fazer com uma situação que ela de conflito, né, que ela venha estar passando, e aí o capelão arbitral, né, ele vai poder estar ajudando e contribuindo com essa pessoa ou com essa família de uma forma muito legal, bacana, e com certeza também vai estar abrindo, né, esse campo para que através desse entendimento, né, na arbitragem, juntamente com a capelania, fazer com que se torne mais conhecida ainda essa capelania. Por favor, concluir, Marcelo. Senhor? O senhor concluiu o raciocínio, por favor, para a gente passar a palavra para mais pessoas. Não, eu já concluí. A minha conclusão é que essa junção da capelania com a arbitragem é algo muito de uma relevância muito grande, porque a capelania ela já tem um nível muito alto, né? E juntamente com a arbitragem, que é para poder estar assim ajudando, né, contribuindo na vida das pessoas também, que às vezes tem uma causa, tem um problema a ser resolvido concernente à legislação, à lei, né? Essa é a minha conclusão que eu tiro do que eu tenho ouvido aí com os amigos, os companheiros aí que já têm falado, né? Muito obrigado, agradecemos a participação do nosso querido Marcelo Bonifácio. Eu vou passar a palavra agora ao Domingo Martins. Domingo Martins está no Uruguai, levantou também, o Antônio Carlos levantou a mão, será o próximo. Domingo Martins vai falar e o Scapielli vai traduzir, por favor. Aliás, o contrário. Angel Scapielli vai falar e Domingo Martins traduzir, por favor. Ok. Buenas noches, ¿cómo están, queridos amigos de Jetro? Boa noite, como estão, queridos amigos da Jetro? Interesante la formación, agradecer al juez Olivera por esta capacitación y esta introducción que él nos hizo. Agradecer ao juiz Oliveira e agradecer pela exposição que nos fez. La primera pregunta que yo quisiera por ahí aplicarla a mi día a día es pregunta... Sí, traducir. A primeira pergunta que eu queria aplicar ao meu dia a dia es entender un poquito el concepto de juez arbitral. É entender o conceito do juiz arbitral. Que una de las funciones que él tiene es sacarle casos o inmediaciones a los jueces
para no llegar a un estallo de juicio, ¿verdad? Que a primeira, ou uma das primeiras funções ou prioridades seria tirar o caso para não chegar no juiz? Seria isso? Ele está perguntando. Hoy, J.B. Oliveira. É perfeitamente isto. Como deve ter ouvido no começo, nós estamos com um acúmulo de processos. Sí, usted habló acerca de 1 millón. 100 milhões. 100 millones, papá, ok. Me Es faltaron unos ceros. es la mitad de la población de Brasil. Mitad. Então, o próprio Poder Judiciário está pedindo ajuda para que possa atender eficientemente os casos que lá estão, porque tem vindo num volume avassalador. Explicando um pouquinho melhor. Isto começou com a Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. Segundo... Sim. Você vai traduzir? Não, eu não. Domingo Martins. Sim, Domingo, você vai traduzir. Não? Sim. Só abrir o áudio de Domingo aqui. Pronto, agora estou aqui. Estou a las órdenes, doutor JB. Pregunto a Ángel si hasta acá lo que lo dijo. ¿Sí? ¿Ha entendido o no? Pastor Ángel, ¿usted ha entendido lo que estuvo respondiendo el doctor JB? Yo hablé despacio. Ele está certo. Hola, Martín. Ahí está, hola. Sí, estaba bloqueado el micrófono. Sí, eu comprendo o portugués, sí. doctor. La segunda pregunta, eso me quedó claro. Ahora, la segunda pregunta, ¿cómo aplico yo, siendo capellán, esta información al día a día? Uno de los conceptos que nosotros tenemos es que el capellán más o menos sería como un juez civil dentro de esta función. Prácticamente sería eso. Domingos. Sim, é que eu estou silenciado. Olá, me escuta? Agora sim, traduzir para que todos entendam. Na verdade, agora a segunda pergunta é no dia a dia, como ele aplica isso, né? Martim, perdão que eu me com esse câmbio aqui, eu me perdi a sua pergunta. Você poderia repetir, Martín, por favor? Sí. ¿Cómo sería el accionar del día a día de un capellán dentro del concepto de lo que estuvimos viendo hasta acá, de cómo es un juez arbitral? Nosotros a veces tenemos la información de que un capellán es como un juez civil. ¿Y si eso es cierto o no? Ah, está. Que a informação que ele tem, ou que se tem, é que o capelão é como se fosse um juiz civil. Ele quer saber se isso é certo, né? E como se aplicaria, então, nesse caso aí, essa situação. Pois não. Eu creio que o que falou o Marcelo Bonifácio se enquadra. Ele falou do capelão arbitral, capelão juiz arbitral. Uhum. Na realidade, a capelania é um passo antes do juiz arbitral. Okay. A função do capelão é procurar harmonizar o meio ambiente, o meio social. É procurar pacificar. Então, se ele consegue fazer isto, ali não haverá ação, não haverá um processo. Se, entretanto, houver um processo, que esse processo não seja judicial, porque o processo da justiça arbitral é uma composição. O processo da justiça arbitral é um processo pacífico, em que não há uma oposição direta. Pelo contrário, ambos elegeram aquela pessoa como competente e capaz para resolver a sua discórdia.
Então, ele tem a confiança de ambos e ele vai procurar apenas harmonizar, no sentido de que haja uma composição entre aquilo que um pleiteia e aquilo que o outro pretende dar. É um complemento, uma capacitação legal para o trabalho do capelão. Perfecto. Muchas gracias, doctor Olivera. Gracias a usted. Ok, gracias pela participação. Com a palavra, Doc Teras. Queria fazer uma pergunta para o professor, de maneira prática, professor, pudesse citar um exemplo, porque a justiça ela é muito distanciada do povo brasileiro, né? Agora, recentemente, que o Brasil começou a entender que tem um Supremo Tribunal, né? Agora que começamos a entender o papel do juiz, da importância, mas de maneira prática, um case, né? Um case da sua participação dentro dessa posição de juiz arbitral. Pois não. Tivemos um caso em que a pessoa havia comprado um carro, paga um valor aí da ordem de 7 mil, 8 mil reais, portanto não era um carro novo, era um carro já usado, e depois entendeu que o carro não correspondia àquilo que ele esperava, e com isso deixou de pagar. O credor, nesse caso, propôs uma ação na nossa Câmara. Nós temos a Câmara Internacional de Arbitragem, CIA, Câmara Internacional de Arbitragem. E chamamos os dois para conversar. O que tínhamos que fazer? Ouvir a ponderação de um lado e de outro. Aquele que havia comprado o carro disse que o carro não estava atendendo à sua expectativa, portanto, não atendia ao seu propósito. Achava que não havia feito um negócio correto, que a pessoa havia ocultado algumas deficiências do carro. E quem havia vendido disse, bom, você não comprou um carro 0 quilômetro, você comprou um carro usado, dentro desse valor, a expectativa era que encontrasse realmente um carro nessas condições. Eu não tenho culpa. Mas a pessoa dizia, eu não tenho condição de pagar o que está faltando pagar, porque o carro não está atendendo aquilo que eu preciso para o trabalho. Bom, ponderamos daqui, ponderamos dali, chegamos a um valor de 5 mil reais, que seria pago em 5 parcelas mensais. Satisfeitos os dois? Satisfeitos. Então, vamos aqui lavrar uma sentença contendo esse acordo. Assinam, cada um leva a sua via, e ali mesmo, como foi alguma coisa muito simples, não precisamos nem de prazo para prolatar a sentença. No próprio ato, o secretário estava do lado, no próprio ato, foi digitada a sentença, eu assinei como juiz e eles dois assinaram, resolvido o caso. É assim, simples, dessa forma. Se tivesse alguma coisa a ponderar, porque o juiz arbitral pode pedir perícia, pode pedir exame, pode pedir vistoria, tudo aquilo que ele entenda necessário para entender exatamente o que está se passando. Porque a sua justiça tem que superar, usando a palavra de Jesus, tem que superar a justiça dos homens. Então, precisa ser uma justiça justa, para que ambas as partes saiam satisfeitas. É isto. Apenas isto. Aqui o menos é mais. João Arlindo, estão pedindo a palavra? Ok, o Antônio Carlos, com a palavra. Boa noite. Boa noite, doutor João. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu sou Antônio Carlos Guimarães, eu sou um capelão de Salvador, Bahia. Assisti a sua aula na inicial e vou fazer o curso de juiz arbitral. Porém, eu tenho duas perguntas. Como é feita a remuneração de um juiz arbitral e quem é que paga ao juiz arbitral? Boa pergunta, boas perguntas. Faltava alguém perguntar da parte de la moneda. Bom, não há uma tabela obrigatória fixa, não há.
há sempre uma equiparação que leva em conta o valor da causa que está sendo discutida, a complexidade do processo. Esse caso aqui me referi a um processo imensamente simples, num valor de R$5.000. Então, o que se ia arbitrar ali seria praticamente custas, R$500. Mas você pode combinar com as partes o valor que devem pagar. Quando as partes combinam entre si, eles podem dividir o valor dos honorários. Quando é uma parte que inicia, que pede a instauração da audiência, essa parte paga e depois, ao final, como vai ser uma sentença de consenso, um acordo de sentença de consenso, dividem a despesa dos honorários. Em tudo há uma composição, porque na justiça comum, a parte que perder paga as custas, honorários e tudo mais. Também é impositivo. Aqui não há imposição, há composição. Respondido? Ok, respondido. Agora, existe um percentual, se o senhor falou, eu não prestei atenção. Existe um percentual? Não, é o bom senso que vai prevalecer. Quando se trata de valor muito elevado, normalmente esse percentual incidente sobre essa causa é menor. Se nós estamos falando de um valor pequeno, pode ser 10%, pode ser 5%, pode ser 15%, alguma coisa que não fira o bom senso. Se estamos falando de um valor muito alto, não há falar em 10% nem 5%. Se o valor é muito alto, nós estamos falando aí em 2%, o que representa, numa ação de 100 milhões, por exemplo, e há ações nesse valor, representa muito dinheiro. Ok, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Amém. A você também, Antônio Carlos. Una pregunta, doctor. Yo estoy en Argentina. ¿Puedo acceder a ese curso? ¿Qué validez tiene acá en Argentina de hacerlo? Bom, o nosso curso é EAD, é à distância. Sim. Você pode fazê-lo, sim. Receberá o certificado, receberá também, nós emitimos também uma carteira, ela é válida no Brasil. Nós emitimos uma carteira e emitimos um certificado para aqueles que são aprovados. O curso é desenvolvido em etapas, em módulos. Ao fim de cada etapa, há uma prova também à distância, resposta de quesitos. E, no final, aqueles que obtiverem 70% ou mais receberão o certificado. Ok, perfeito. Nós temos 10 minutos para encerrar, não nos esquecendo de que a palavra final vai ser do Dr. Teras. Ok, JB, anotado. Eu só gostaria de se me considerar alguns segundos, compartilhar que como está sendo rica essa sua explanação, porque eu percebo que as pessoas não tinham noção, né, da maioria delas não teriam noção da possibilidade de remuneração como juiz arbitral, e você está abrindo essa porta aqui hoje para todos. Isso é muito interessante. E, da mesma forma, muita gente também não sabe que o trabalho de capelania ele tem também sua vertente docente, onde o capelão docente também pode ser remunerado. Então, eu aproveito a oportunidade aqui para falar que existe também essa porta aberta. Embora a Jetro Internacional ela é focada na diplomacia civil, ela é focada no humanitário, mas também existe aqueles que são remunerados para poder fazer a expansão, para expandir essa diplomacia civil humanitária e que nós tenhamos mais diplomatas, capelães humanos e humanitários. Quanto mais, melhor. E... Só um detalhe, João, só para também colocar importante, hoje apenas o capelão militar tem um reconhecimento como profissão, né? E a Jetro já quebrou uma barreira onde a capelania era vista só dentro do aspecto dogmático, né? Ritualista, religioso,
E essa vai ser a segunda barreira, né? A gente cada vez mais batalha e é muito breve. Capelania será profissão. Isso não há dúvida, né? Hoje, a quantidade de juízes federais que nós temos, de políticos, deputados, senadores, né? E a formatação desse projeto já existe uma troca, né? Então é questão de tempo para que, da mesma forma como nos Estados Unidos, o capelão ele se envolve diretamente, por exemplo, morreu alguém da empresa, a empresa ela contrata um capelão para auxiliar aquela família, para auxiliar no processo do enterro, do pós-enterro, né? Então, esse olhar do profissional capelão, né, portanto, do capelão remunerado, né, esse é um processo que já é startado e só o fato do nosso docente ser remunerado já desperta um olhar diferenciado daquilo que nós entendemos como capelania. Muito obrigado. Obrigado, doutor Rodrigo Teras. Eu gostaria de deixar aqui, doutora Elizabeth, que o seu microfone está aberto. Se quiser fazer contribuição, fica à vontade. Mas JB com a palavra. Pois não. Vou aproveitar o ensejo para lembrar que, por solicitação do Dr. Renato, nós teremos oportunamente uma outra palestra falando de algo muito importante, também buscando resolver um problema social gravíssimo. É o problema do lixo orgânico. O lixo seco, papéis, latas, etc., tem solução, porque tem reciclagem, tem as cooperativas que recolham. Mas o lixo orgânico, resíduo alimentar, não tem. E nós temos um parceiro que desenvolveu um processo de compostagem desse lixo orgânico, transformando-o em adubo orgânico. Quem já ouviu falar no telhado verde do Shopping Eldorado sabe o que é isso. Eles lá têm um desses equipamentos. E o ciclo para a transformação do lixo orgânico em adubo orgânico é de apenas 50 minutos. É alguma coisa impressionante. Eu não terei tempo aqui para dizer isso, mas oportunamente, dentro da escala de palestras, eu voltarei a falar sobre isso. Quem está pedindo a palavra? O Marcelo Bonifácio está pedindo a palavra. Nós temos Marcelo, 5 minutos. eu peço ao Marcelo, por gentileza, você seja o mais sucinto possível. Nós temos 5 minutos para terminar. Tudo bem, obrigado. Quero me dirigir ao excelentíssimo juiz aí, nosso amigo. É uma pergunta que eu tenho, uma dúvida, que eu posso dizer assim, porque geralmente existem as varas, né? Existe a vara civil, vara da família, juizado especial, vara criminal, existem varas. E o papel, no caso do juiz arbitral, dentro dessas varas, eu queria saber se ele pode arbitrar juntamente com essas varas, dependendo da causa que essa pessoa tem, esse cliente venha a ter, ele pode atuar em todas essas varas aí? Muito bom, eu vou responder. Primeiro, a lei diz que são os casos referentes a bens patrimoniais disponíveis. Então, está muito mais na área do direito civil, do direito trabalhista. Na área de direito da família, já não é aplicável, porque o bem que normalmente se discute não é nem patrimonial, nem disponível. Guarda de filhos, pensão, etc. E uma outra coisa, o trabalho do juiz arbitral é antes que seja ajuizado uma ação no Poder Judiciário. Ele é procurado antes e ele resolve antes de ir para lá. Pode acontecer de as pessoas estarem já com uma ação fluindo na justiça comum e resolverem ambas as partes, tirar da justiça comum e trazer para o juiz arbitral. É possível e, a partir daí, ele conduz para a composição. Respondido? Respondido. Vamos em frente?
Obrigado, Bertão. Obrigado. Obrigado, eu tenho rapidinho. Já vou, só que essa última palavra. Na verdade, o capelão, falaram aí sobre concernente à remuneração. Existe alguns capelões já há um tempo, já, na verdade, já há anos, que são remunerados. Um deles é o capelão que trabalha junto ao Exército, o Exército Militar. Dentro do Exército Militar, eu acredito que provavelmente tem alguns quartéis também do bombeiro, eu não sei muito dizer se da Polícia Militar ou civil, enfim, mas do Exército, porque eu trabalhei 5 anos como civil no Exército, no Hospital do Exército, e lá tinha capelão militar, ele era muito bem remunerado. Mas aí é militar, nosso caso é civil, em outras áreas. Mas nós temos muito campo em que trabalhar. Escolas, hospitais, clubes de serviço, empresas grandes, conglomerados empresariais e por aí afora. Bom, estamos com o tempo esgotando. Quem mais deseja falar, gostaríamos de ouvir. Longo. Coronel Longo, só um instante, por favor. Vou abrir seu microfone. Ok? Me ouve? Sim. Sim, rapidamente. Parabéns mais uma vez aí pelo assunto interessante, que seria o lixo orgânico. Aproveito para colocar também alguma coisa sobre logística reversa, que é um outro assunto também que ele é interessante dentro do direito ambiental, que é uma coisa muito importante que a gente possa fazer e tratar aqui, talvez, nessa sala de bate-papo. O doutor sabe muito bem. E eu só queria complementar, dizendo que na Europa, fora aqui do Brasil, a justiça arbitral ela é muito utilizada, ela é muito avançada, ela está a muitos passos à frente do que nós estamos engatinhando. O senhor sabe muito bem, queria que o senhor falasse alguma coisa, porque eu vejo muitos profissionais aqui saindo do nosso país para fazer cursos no exterior a respeito da arbitragem. Obrigado, meu irmão. O nosso irmão Gleide fez um arrazoado a esse respeito, mostrando inclusive o panorama desse país. O que nós sabemos é que fora do Brasil está muito avançado, tanto na Europa como na Ásia, está bastante nos Estados Unidos. E eu disse então que a partir do artigo 34 nós temos ali as informações sobre o exercício da justiça arbitral internacional. Nós estamos caminhando para isto. Havia uma certa reação do Poder Judiciário, mas eles entenderam que nós não somos inimigos, nós somos aliados para ajudá-los a sair da carga. Meus amigos, são 22 horas. Eu fui militar da Força Aérea Brasileira, eu tenho o hábito da pontualidade e também gosto da concisão. Papai resolveu e pronto. Por isso, eu peço permissão para passar a palavra ao nosso superintendente, Dr. Teras, para suas considerações finais e para o encerramento deste trabalho. Se me permite atalhar, doutor JB e Teras, eu só queria dizer a todos os presentes na sala que se você tem um projeto de uma explanação igual o doutor JB fez nessa noite, e quiser submeter isso ao crivo do Conselho de Diretores da Jetro International, você pode mandar isso para nós. Nós vamos avaliar se tem pertinência com a missão e valores da Jetro e abriremos uma sala igual essa para que você possa falar do seu projeto e expor o seu projeto, assim como o doutor JB fez hoje, como o doutor Alexander Gomes, um renomado médico nutrólogo, fez ontem sobre a imunidade através da alimentação, e vários outros, como a Creuza Badanay, fez um projeto de uma palestra junto com os militares, principalmente os militares de São Paulo, com a excelente participação de todos, principalmente do Coronel Longo. Então, nós queremos franquear essa oportunidade. Se você tem um projeto e acha que esse projeto tem pertinência com os valores de missão da JET,
você submete esse projeto a nós, o Conselho de Diretor vai decidir sobre esse projeto e nós abriremos uma sala para que você possa expor o seu projeto. Agradecemos a oportunidade e passando a palavra para o Dr. Teras. Bom, agradecer a presença de todos, né? Não só do Brasil, né? Mas mundo afora. Agradecer a excelência destes mestres que nos ensinaram, né? A participação, a troca, né? É vívida, né? E continuar aí, porque a ideia, e acredito eu, seja de todos que se posicionam nessa sala, a ideia é de fluência, é de continuidade, é de fazer com que o tempo que nós estamos vivenciando, fazer com que ele tenha um porquê. E o porquê é nós sairmos dessa quarentena humanamente melhores, né? Humanamente preparados para uma transformação. Eu, particularmente, e dentro do curso que nós vamos estar lançando de inteligência espiritual, eu vou provar para você, eu não acredito em evolução, eu acredito em transformação, né? Evolução, eu tenho que mensurar situações iguais, planos, espaços iguais, então não consigo fazer isso, mas acredito plenamente num processo de transformação. Dentro desse processo, mais do que nunca, nos foi oferecido plenamente, diante de nós, o start, a capacidade de inaugurarmos um novo tempo dentro da humanidade. Pela primeira vez, em toda a construção do que nós entendemos na história humana, pela primeira vez, claramente, eu e você temos uma escolha. E aí passa, e aí quando você vê aqui na sala, você tem um coronel da PM, você tem advogados, você tem juízes, você tem capelães, você tem pessoas, comerciantes, empresários, todos nós, em diferentes posições que talvez nunca iríamos nos encontrar, estamos aqui, olhando uns para os outros, e mais do que isso, temos o anseio, e um anseio comum, transformar e impactar a sociedade onde nós estamos. Eu quero só, para terminar, compartilhar uma tela, porque tem a ver muito com o curso que iremos fazer amanhã, dar início, que é da inteligência espiritual. O professor Olavo de Carvalho publicou este post dizendo o seguinte: tudo que acontece de mal no Brasil vem de uma ou várias dessas instituições: Forças Armadas, Partido Comunista, Maçonaria, Igreja Católica e igrejas evangélicas. Quando ele publicou esse post, eu não me preocupei muito com a interpretação de alguns que estavam ao meu redor. Mas aí eu comecei a ficar extremamente preocupado quando lideranças renomadas destes organismos começaram a se projetar e dizer e criticar este post. E aí eu me fiz a seguinte pergunta: ou a pessoa não consegue ter a interpretação do texto, ou os líderes, alguns desses, estão se utilizando deste texto para propagar uma informação errônea. O professor Olavo não está falando mal da loja da maçonaria, não está falando mal nem dos Freemasons, nem dos Stonemasons. O professor não está falando mal da igreja que nasceu de Lutero, não está falando mal da igreja que nasceu de Pedro.
e muito menos está falando mal das Forças Armadas, que lá, juntamente com Dom Pedro, foram os primeiros a arrancar as suas braçadeiras e empunhar o independência ou morte. E se você, e aí eu quero te desafiar, se você quer entender o discurso que está por trás, o raciocínio, e que tem tudo a ver com a inteligência espiritual, se você quer perceber isso, esteja comigo amanhã. Porque nós vamos começar uma amplitude como nunca antes nesse país houve. Eu tenho falado, tenho publicado todos esses dias, uma pessoa virou para mim e falou, mas você está contra os dogmas? Eu falei, jamais, jamais. Eu sou extremamente a favor dos dogmas. Eu sou contra a prisão dos dogmas. Os que tentam usar os dogmas para aprisionar. Começaremos um tempo maravilhoso de estudo e de reflexão. E este texto em particular, amanhã eu quero estar analisando com todos os presentes que estarão e demonstrar o que de fato significa este texto, que não tem nada a ver com a crítica a estas instituições. Muito obrigado aí pela presença de todos. Querido professor JB, não sei se quer falar algo, mas deixo aí na condução do brilhante doutor João Arlindo. Eu quero apenas agradecer mais uma vez a todos e convidar a que estejamos juntos nesses eventos que a Getro proporciona e que são extraordinários. Muito obrigado, boa noite, Deus os abençoe. E amanhã é feriado, fiquem em casa. Ok, doutor JB, muito obrigado ao senhor, a todos. Muito obrigado à doutora Elizabeth Leão, ao doutor Prete, que esteve conosco. Muito obrigado a todos que compareceram, que fizeram pergunta, que abrilhantaram. Eu queria só, antes de JB fazer as considerações finais, dizer que além dessa aula que o doutor Teres acabou de anunciar, que será amanhã, no sábado, às 11 horas, horário de São Paulo, teremos também uma imersão online sobre a capelania e a diplomacia civil da Getro. Essa aula está sendo franqueada a todos os participantes gratuitamente. É só anotar aí no WhatsApp e mandar um pedido do link para participar da reunião. Agradeço imensamente ao Dr. Tera pelas suas ponderações, sua participação, e com as considerações finais, Dr. JB e a doutora Elizabeth também, se quiser fazer uma consideração final, fica à vontade. Bom, eu quero apenas reiterar que aqueles que tiverem interesse em conhecer melhor o assunto podem entrar no nosso site www.institutojboliveira.com.br. E para terminar, as palavras orientadas por Deus a Arão para a bênção do povo. O Senhor vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz. Amém. Amém. A todos, o microfone de todos aberto aí, quem quiser dar, fica à vontade. Temos que terminar, o horário, temos que terminar. Obrigado, JB. Muito obrigado a todos. Boa noite, JB. Prazer. Parabéns.